Olá, pessoal. Então, depois da nossa primeira aula, onde eu fiz uma apresentação pessoal, vocês conheceram um pouco mais sobre o meu caminho, sobre a minha jornada até aqui. Vamos agora para a nossa segunda aula, onde eu vou fazer uma apresentação geral para vocês sobre uma visão geral sobre o curso de inovação e empreendedorismo que a gente está começando agora. Então, pessoal, nessa aula, a ideia é dar uma visão geral, uma apresentação geral para vocês do curso, tá? Então, a gente vai começar, como sempre eu gosto de começar quase, né? Qualquer curso, qualquer iniciativa nova, na verdade, qualquer jornada nova, eu gosto de começar sempre com essa figura, tá? Que é a figura, lembra dessa figura da outra aula? O ponto A, que é o ponto que a gente estava no comecinho, no primeiro dia que a gente se encontrou para construir esse caminho. Tá? E o ponto B, onde eu quero chegar, é lá o nosso último encontro, o nosso último dia de aula. Na verdade, não a aula, mas quando vocês me entregarem os últimos trabalhos e eu der a nota para vocês, e aí a gente conclui, sim, a jornada. Esse é o ponto B. Então, vocês hoje chegam aqui com um nível de conhecimento, e a minha ideia é que vocês saiam daqui muito melhores, né, no sentido do aprendizado em relação a questões ligadas à inovação e empreendedorismo. Tá? Então, vocês estão vendo aí, né, que tem 3 caminhos. Só que entre o ponto A e o ponto B tem diversos caminhos, diversos outros caminhos, infinitos caminhos. Só que o caminho ótimo, qual seria? A reta. Tá? A reta, na verdade, o caminho perfeito, ele nunca acontece para ninguém, praticamente. Só em determinados casos, assim, muito circunstancialmente, de fato. Né? Então, a gente faz um plano, tá, para que esse caminho seja o mais reto possível, né? Mas cada um de nós, né, vai seguir esse caminho de uma determinada forma, tá certo? A ideia é que a gente otimize esse caminho, e é por isso que eu falo sempre de produtividade. Eu estou gastando um certo tempo, principalmente nesse começo, para a gente alinhar, para a gente combinar, porque na verdade o combinado não sai caro, tá? Isso é uma lição também do empreendedorismo. Combina as coisas antes, que depois não fica uma expectativa, a gente acaba não se frustrando um com o outro, com a outra parte, né? Isso é muito importante, é uma lição aí do empreendedorismo também, tá certo? Então, para começar essa jornada, tá? A gente vai fazer essa aula aqui, ela trata, como eu falei, de uma visão geral do curso. Tá? Lembra que eu dividi em módulos, a gente está no primeiro módulo, primeiros passos, ou seja, como a gente vai caminhar dentro daquela jornada, dentro daquela trilha. A gente está exatamente nos primeiros passos. E aí a gente vai começar a nossa aula 2 com a apresentação do curso, a parte 1, tá? Que é o como, na verdade, como a gente vai conduzir essa jornada. E a parte 2, a gente vai tratar um pouco sobre o conteúdo todo do curso. Aí a gente já entra basicamente na teoria, nas coisas ligadas ao curso, tá certo? Só que, nessa parte 1, o que é que nós vamos fazer? Tá? Eu vou falar sobre horário, local, calendário das aulas. Eu vou falar sobre como serão as avaliações, que é uma coisa muito importante, que vocês sempre perguntam muito, né? O formato das aulas, de uma forma geral, e as ferramentas tecnológicas. Tá certo? Então, só que isso tudo a gente vai ver já de uma forma bem diferente. A gente vai ver já dentro da nossa plataforma do curso. Possivelmente alguns de vocês já estão com conta, com cadastro na plataforma, mas quem não tiver feito o cadastro até agora, não tem problema nenhum, porque antes de começarmos efetivamente esse conteúdo que está aqui, esse ponto a ponto que está aqui, né, desse lado de cá, então esse ponto a ponto, antes de começar, eu vou ter um pequeno tutorial para explicar a você como você vai se cadastrar na plataforma de EAD do curso de Inovação e Empreendedorismo, tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, tá, vão as instruções, né, essa parte do vídeo aqui, vão as instruções de como se cadastrar na plataforma, certo? Vocês vão entrar no meu site, que é Eduardo Seton, www.eduardoseton.com.br, e aqui, tá, nesse espaço, vocês vão clicar em cursos, tá? Clicando em cursos, vocês vão ser levados a uma página onde vai estar listado lá, vão estar listados todos os meus cursos, tá? Então, são os cursos de Inovação e Empreendedorismo, esse primeiro que vocês vão entrar, tá? Tem aqui o curso de Administração e tem também o curso de Avaliação Econômica de Projetos. Então, vocês vão clicar em Acesso ao site do curso e aí vocês vão ser levados, tá, a uma outra página, que é essa página aqui, do curso de Inovação e Empreendedorismo, e nesse botão aqui, vocês vão clicar e vão ter acesso à plataforma do curso. Então, este site, tá, a gente tem poucas informações ainda sobre ele, mas aqui tem uma parte dos recursos que a gente vai usar durante as aulas, tá certo? Então, eu sugiro que vocês
Observem cada coisa dessa aqui, né? Então, o curso é todo orientado à aplicação. A gente tem praticamente resultado por aula, tá? Isso é muito importante. Sempre bater aqui na tecla do planejamento para a vida, né? Que é uma coisa que eu sempre faço, né? O uso de metodologias ativas e tecnologia maciçamente, como eu tenho feito, que vocês estão vendo, né? Sempre. Então, os mapas mentais, que eu uso muito aqui, a gente já falou sobre a ferramenta Miro. Eu vou falar daqui a pouco, uma parte da aula vai ser usando o Mind Master. Tá? Então, gestão ágil, que é uma coisa que vocês vão também conhecer um pouco mais sobre isso durante o curso. Empreender aprendendo, tá? E aprender empreendendo, as duas coisas têm muito valor. Tá? Colaboração plena e prática, tá? Essa parte de colaboração é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar desde sempre. Tá? A jornada que eu contei, né? Na primeira aula, falando do próprio LCCV e daquela construção colaborativa para a entrega dos protetores faciais no meio da Covid, são construções que eu gosto muito de fazer. Tá? Então, colaboração, vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito de forma colaborativa, mesmo estando cada um na sua casa, né? Vocês vão acessar a plataforma Miro e a gente vai fazer um trabalho conjunto aí durante a jornada muito legal, tá? E também a parte de gestão de projetos, né? É uma parte muito importante que vocês vão empreender um projeto e vocês vão aprender um pouco também sobre isso comigo aqui no decorrer do processo aqui comigo, tá? Então, vamos aqui direto ao ponto, né? Acesso ao curso. Então, clicando aqui, aí vocês vão cair naquela plataforma, na plataforma Learning Dash que eu tinha comentado com vocês. No caso aqui, específico, né? Eu acabei já entrando no... eu já estava logado, tá certo? Eu já estava logado, então quando você está logado, vamos aproveitar aqui a deixa, né? Eu já estava logado, então se você já tiver logado, você já vai cair direto no curso como eu estou aqui. Mas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, tá? Eu vou sair da minha conta, tá certo? Eu vou sair daqui em tempo de execução aqui, eu vou sair da minha conta, tá? E vou acessar novamente o portal, tá certo? Então, aí qual é o caminho que eu vou ter que fazer? É bom porque, assim, quando acontece um erro também pode acontecer com vocês, né? E aí vocês sabem o que fazer. Então, vamos lá. Então, cursos, de novo, né? Cursos de novo, acesso ao site do curso, de novo, acesso ao curso. Tá? E agora sim, agora veja que ele entrou no curso, ele entrou numa página de um curso, tá? Que vocês vão conseguir acessar aqui. E se vocês estiverem já logados, vocês já viram o que é que acontece, né? Então, se vocês não tiverem conta ainda, vocês têm que criar uma conta, tá certo? Então, o meu status aqui, ó, é não inscrito. Eu entrei como uma pessoa externa, né? Então, se qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo no YouTube tentar entrar aqui, ele não vai conseguir, né? Na verdade, não vai conseguir se cadastrar, a menos que faça o mesmo ciclo que vocês estão fazendo, tá? Por favor, faça aqui o login para entrar. Então, vocês vão entrar aqui. Então, tem aí as duas telas que apareceram aqui, né? Essa tela do lado de cá, né? Essa tela mais próxima a minha aqui, essa aqui. Tá? Vocês vão, depois que tiverem criado a conta, vocês vão fazer o login através dela. Tá? No meu caso, ó, perceba que já vem ali login e senha já registrado, eu só faço acessar ali, eu já entraria direto, né? Mas, no caso de vocês, eu vou fazer essa simulação aqui também, eu vou criar, registre uma conta de um novo usuário, tá? Então, eu vou criar uma outra conta aqui, professor Eduardo Seton, tá? Vou criar aqui um nome do usuário, tá? E vou tentar usar um e-mail aqui, eduardo.seton, arroba iCloud.com. Estou tentando usar um e-mail que eu não esteja registrado, mas se eu já estiver registrado com esse e-mail também, pode ser que a gente tenha problema. Mas vamos lá, né? Então, acabei de fazer o registro. Ó. Usem sempre o e-mail que vocês registraram no Moodle, tá? Aquilo que a gente já conversou pelo Telegram, mas eu estou reforçando. Então, ele está me dizendo aqui, ó, registro completo. Verifique o seu e-mail, para criar a sua senha. Então, o que eu vou fazer agora, tá? É acessar o e-mail para fazer o registro. Então, a mesma coisa vai acontecer. Então, vocês estão vendo aqui, né, agora na minha caixa de e-mail, que já chegou o e-mail aqui, Eduardo Seton, tá? Um e-mail vindo de professor Eduardo Seton, tá? E aqui tem o nome do usuário. E para definir sua senha, visite o seguinte endereço. Então aqui vai ter um endereço, tá certo? Que vocês vão clicar nesse endereço, assim como eu fiz. Tá? E aí vai aparecer lá uma opção para que a gente possa criar essa senha. Tá certo? Eu vou criar aqui uma senha, tá certo? Aqui uma senha.
Então, eu criei uma senha, tá certo? Vocês têm que anotar, salvar essa senha para evitar de perder, né? Eu sugiro que vocês anotem essa senha em algum lugar, tá? Então, eu estou salvando aqui a senha. Então, eu estou com a... Eu agora já fiz o cadastro da minha senha, vou voltar lá em cursos agora, tá? Voltando aqui, voltando em cursos, entrando novamente em acesso ao site do curso, certo? Acesso ao curso. Então, agora eu já tenho a senha criada, né? Agora eu vou fazer o login para entrar. Aqui eu não preciso mais fazer. Aqui eu digito o meu e-mail, né? E a senha que eu criei, que já está aqui salva, tá? Lembrar e acessar. A partir daqui, eu espero que agora consiga o acesso, né? À plataforma. Essa parte aqui, essa etapa é muito importante, tá? Vocês precisam seguir a risca, porque todo o acesso ao conteúdo vai ser através daqui. Tá? Eu vou repetir assim, a gente não vai usar o Moodle, tá? Durante todo o curso, certo? Então, a partir disso, ó, vocês entraram, né? Eu criei uma conta, vocês entraram e a partir daqui vocês vão ter acesso aqui aula 1, aula 2, aula 3, a todos os módulos que a gente vai ver, tá? No próximo vídeo, cada um, né? O que é cada um desses módulos aí, tá? O que cada aula, o que a gente vai ver em cada aula, o que a gente vai ver em cada módulo, tá certo? Então, aqui eu acho que a gente cumpre esse passo, né? A gente cumpre esse passo. Então eu vou reforçar assim, vou pedir a vocês que cadastrem também sempre nas nossas ferramentas todas a foto, né? Porque a gente está aí no EAD e a gente precisa se reconhecer, né? Até se a gente se encontrar aí pelos caminhos aí da vida, tá certo? Então essa aula termina aqui, esse vídeo termina aqui, na verdade a aula ainda não, e a gente volta daqui a pouco com o próximo vídeo. Valeu! Então, uma vez que você já sabe fazer o login, uma vez que você já está cadastrado na plataforma, agora a gente vai começar, na verdade, essa aula vai ser toda ministrada já dentro da plataforma. Inclusive, isso vai evitar que a gente fique também trocando documentos o tempo todo, gerar PDF, esse tipo de coisa, porque tudo, tanto a parte de conteúdo escrito, quanto a parte de atividades, exercícios, de uma forma geral, e também, naturalmente, os vídeos, vão estar lá, tá certo? Então, vamos começar, vamos para dentro da plataforma agora. Login aqui, tá certo? Então, a aula de hoje, ela já é um pouco diferente, né? Porque a gente já vai fazer essa aula hoje completa dentro da plataforma, tá certo? Então, a gente está vendo aqui já, eu já estou dentro da plataforma, aqui como vocês estão vendo, tem algumas postagens de textos meus, se vocês quiserem, fiquem à vontade para entrar, ler, dar feedback, enfim. Eu atualizo sempre esse blog, tá? Então, aqui está todo o conteúdo do curso, certo? Então, vocês estão vendo aí o módulo 1, o módulo 2, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. A gente viu aqui a nossa primeira aula, eu vou dar uma passada rápida aqui na nossa primeira aula, né? Eu vou expandir aqui a aula, certo? Então, o conteúdo da lição, ele está todo aqui. Então, aqui a gente vai ter, se eu entrar aqui, a gente vai ter o vídeo da parte 1 da aula, tá? Com o conteúdo. Então, a nossa última aula, a minha apresentação, a apresentação do professor está aqui. Então, sempre vai ter um vídeo, tá certo? Tem algum texto também que vocês devem ler, eu recomendo, tem coisas importantes escritas aqui. E uma vez que vocês tenham concluído, né, essa aula, vocês passam para o próximo tópico, tá? Então, ainda está com um probleminha aqui de tradução e tudo, mas isso é irrelevante, tá? Então, na segunda parte, né, tem aqui um vídeo da palestra TEDx que eu mencionei, que eu ia indicar para vocês. Também tem textos aqui com algumas dicas importantes, eu recomendo que vocês leiam, tá? E aqui o vídeo ao qual eu me referi. Tá? Tem também, aí eu seguindo aqui, eu posso seguir pelo próximo tópico, eu posso vir aqui nessa barra lateral que tem toda a modularização, todas as aulas do curso. Eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho para ficar um pouco melhor para vocês enxergarem, tá? Então aqui os meus canais de comunicação, isso é muito importante, né? Então aqui tem isso é o que eu mostrei na aula passada, né? Eu mostrei aqui os meus canais pessoais, tá? Então, isso aqui, em tese, isso aqui está totalmente desatrelado do curso, tá? Então, aqui é o meu site, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Telegram, tá? Esse grupo do Telegram aqui é um grupo, tá, que eu tenho com meus alunos, enfim, é um grupo geral que é diferente do grupo que a gente tem na disciplina em específico, tá? Então, vocês ficam à vontade aí para clicar, para entrar nessas senhas, para me seguir. E aqui são assuntos gerais, não necessariamente, eu repito, ligado ao nosso curso, tá? Então, seguindo aqui, tá? Eu recomendo, mais uma vez aí, eu recomendo que vocês leiam tudo que está escrito, tá? Tem muitos recados, muitas dicas boas aí que eu tenho deixado. E eu passando aqui, então aqui, o que é que a gente já tem aqui? Um vídeo da parte 2 da aula, tá? Vocês já entenderam, né? Que temos sempre duas partes na aula. A parte 2, tá? Que eu chamei de mentoria da aula.
Então, a nossa aula anterior, ela está toda gravada, teve uma participação muito boa de vocês, e ela está toda gravada e está aqui disponível dentro da plataforma, seguindo um roteiro da aula, um roteiro preparado, seguindo módulo a módulo, como está aqui. Tá? Então, eu trouxe também, né, uma palestra minha, tá, no Mind Talk, em 2019, que é um conteúdo extra, tá? Não necessariamente vocês precisam assistir, mas se tiverem interesse, tá? É importante vocês assistirem aí, porque eu trouxe esse vídeo, inclusive, porque uma das alunas, né, a Verena, tratou disso na nossa conversa, né? Ela disse que assistiu esse vídeo, então eu trouxe aqui para deixar isso para vocês também, tá bom? Então, marcando como concluído, a gente conclui, na verdade, essa aula, tá? A aula de hoje, tá? Essa aula que a gente está começando agora, então ela é a aula 2, tá? Tem 7 tópicos, então os tópicos da aula estão aqui, tá? Então tem, mais uma vez, né, tem um texto com o roteiro da aula, e aqui vamos entrar já no primeiro ponto, tá? Horário, local e calendário das aulas. Entrando aqui, a gente vai ter aqui o horário, né, sempre de 17h10 às 18h50, às terças e quintas. Então aqui tem também o link para a nossa sala de aula virtual no Zoom. Então, vai ser sempre esse link aqui. E também, tá, se vocês clicarem aqui, vocês vão acessar uma planilha, tá, que tem um calendário de todas as aulas, já incluindo aí os dias que são feriados e quais os assuntos que vocês terão em todas as aulas daqui para frente. Tá certo? Então, seguindo já para o próximo tópico, tá? Então, como serão as avaliações? É uma parte, assim, sempre muito importante. Então, as notas serão dadas por módulo, tá certo? Então, são 4 módulos e serão consideradas para a composição de cada nota o trabalho final de cada módulo, tá? A média aritmética das notas dos questionários, tá? Eu vou fazer em algumas aulas, certamente, alguns questionários. Então, eu vou fazer a média aritmética desses questionários com a média, com o trabalho final, somando a média aritmética dos questionários com a nota do trabalho final do módulo, certo? Naturalmente que pode haver algum módulo que não tenha questionários, tá? Então, o peso sempre maior acaba sendo o trabalho final do módulo, que é a construção das atividades que a gente vai fazendo aula a aula, principalmente na segunda parte da aula. Tá? E aqui eu trago um destaque assim, bem importante para vocês, que a presença na aula ela é muito importante, porque durante a aula é uma aula de mão na massa. Então, se vocês se concentrarem bastante nas aulas, que são as aulas síncronas principalmente, vocês já vão estar saindo da aula, provavelmente, com parte do trabalho construído, ou seja, uma economia de tempo para vocês. Tá certo? Então, o que vocês fazem ao final é basicamente uma organização e 1 ou 2 itens a mais que eu peço em relação ao que já foi construído por nós nas aulas. Tá certo? Como a gente tem 4 módulos, a nota 1AB ela é a composição da média dos 2 primeiros módulos, tá? E a nota 2AB é a composição das notas do módulo 3 e 4. Tá certo? As reavaliações 1AB e 2AB são compostas da mesma forma, né, por alguns questionários ou por trabalhos parecidos que a gente tenha feito durante o curso. Certo? Então, muitas vezes, o trabalho é praticamente igual ao trabalho que foi desenvolvido ao longo de todo o curso, com pequenas diferenças. E aí, naturalmente, que a reavaliação 1AB, ela é uma reavaliação que considera os módulos 1 e 2, a reavaliação 2AB considera os módulos 3 e 4, e eu sempre dou a oportunidade de quem terminou o trabalho no período correto, que me entregou ao final de cada módulo o trabalho, fica até o final do curso com a possibilidade de melhorar o trabalho e, naturalmente, que melhorando o trabalho, eu também vou melhorar a nota. Ou seja, essas reavaliações que a gente faz, elas são praticamente continuadas. Quem quiser ir melhorando qualquer trabalho, durante o processo, a gente considera isso no final, a gente pode ir também melhorando a nota, tá? Em função dos feedbacks. Então, a avaliação correspondente à prova final da disciplina também seguirá da mesma forma, a mesma forma e os critérios das avaliações realizadas durante toda a disciplina, também muito baseada em trabalho. Tá? Então, uma novidade, né, além de algumas novidades que eu acho que eu já trago aqui para vocês, uma outra novidade é o próprio formato das aulas. Tá? A gente está na nossa segunda aula e vocês já perceberam que tem algumas pequenas diferenças, né, entre aulas minhas do semestre passado e semestres passados, quem foi meu aluno já em outros cursos deve estar percebendo, e nós já conversamos sobre isso, inclusive, na aula 1. Então, as aulas todas vão ser sempre, tá? Isso está escrito aqui, quando vocês entrarem aqui
internet agora travou um pouquinho aqui, tá? Mas a gente vai ter todas as aulas divididas basicamente em duas partes, tá? Os primeiros 50 minutos, a parte 1 da aula. Essa aula que vocês estão assistindo, por exemplo, é a parte 1 da aula 2, tá? E a parte 2, tá, dessa aula, ela acontece a partir das 18 horas, às terças e quintas, na forma síncrona, tá? Lá naquele link que eu deixei para vocês. Evidentemente que a parte mais teórica, né, a gente vai ver nessa parte, na parte 1 da aula, na aula que eu estou gravando para vocês, tá? A gente vai ter sempre nessa parte 1 aqui, como vocês estão vendo agora, carregou, tá? Um vídeo aula do professor, tá? Ou de repente um vídeo aula da web, interessante, relacionado com o conteúdo, ou mesmo uma composição dos dois vídeos, tá? E na parte 2, que sempre acontecerá na sala de aula virtual, no link combinado e disponível abaixo, tá? Só terão acesso a esta parte da aula os alunos que são regularmente matriculados na disciplina. Então, a gente vai ter gente assistindo essa aula aqui, que está no YouTube, tá certo? Então, no YouTube, as pessoas têm acesso a todo o conteúdo, tá? E muitas vezes eu disponibilizo links na descrição também do vídeo. E no caso de vocês que estão matriculados, vocês estão dentro da plataforma, vocês vão ter acesso aí a todo o material didático, todo o conteúdo que a gente vai trabalhar ao longo de todo o curso. Tá certo? Então, a parte 2 da aula, a gente vai ter sempre dúvidas da turma em relação ao conteúdo da parte 1 da aula, aula de atividades práticas utilizando o Miro, Excel ou outro software, se necessário. Eu vou falar sobre o Miro em ferramentas tecnológicas daqui a pouco. Tá? A gente, eventualmente, pode ter algumas palestras de convidados externos, né, que sempre que há a possibilidade eu acabo trazendo também, e outras atividades combinadas entre a turma e o professor, e isso aí vai muito do nosso desempenho, do desempenho de vocês e meu ao longo do curso, tá? Se vocês acharem interessante que a gente faça alguma aula extra, alguma aula especial, num dia especial, uma aula síncrona a mais, enfim, isso é uma coisa que a gente pode combinar a qualquer momento lá dentro do nosso grupo do Telegram, ou mesmo durante as nossas aulas síncronas, tá? Um detalhe em relação às aulas síncronas, que eu acho que é bem importante eu reforçar aqui, é que nos nossos encontros síncronos, eu vou tirar dúvidas específicas da aula daquele dia, e não dúvidas de ordem geral do curso, tá? E de aulas anteriores, porque o tempo é muito curto, o tempo é muito valioso, e a gente precisa aproveitar, tá, para tirar dúvidas e tratar de assuntos focados e orientados à aula daquele dia. Tá certo? Se alguém tiver algum outro tema para tratar comigo, de coisas mais gerais, a gente marca, pode ser inclusive no mesmo dia, na aula síncrona, só que no final da aula, depois que todo mundo terminar, depois que a gente terminar o conteúdo específico, tá? Eu tenho um cuidado muito grande com isso para a gente não perder o foco. Tá? Então, esse é um recado bem importante. E também eu queria reforçar, tá? Até por questões também ligadas à produtividade, que a gente já conversou muito isso na aula 1 também, eu queria reforçar com vocês a importância de assistir cada aula no dia da aula, tá? Ou até antecipada, quando eu liberar o link para vocês antecipado. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que você se acomoda, porque o Seton está gravando todas as aulas, está na plataforma, eu vou lá e vejo depois. Tá? Isso é muito comum, tá? Isso sempre acontece, tá? Não, a aula dele vai estar lá depois no canal do YouTube, vai estar na plataforma, está tudo organizadinho para mim, eu assisto depois, tá? Então esse aí vai ser o primeiro pecado aqui da procrastinação no curso, tá certo? Porque as aulas são extensas, são longas, são 60 aulas, e depois que você não assiste a aula, não participa da aula naquele dia, veja, terça tem uma aula, na quinta tem outra, na outra terça já tem a aula subsequente, então o assunto vai se acumulando. Se vocês não assistirem a aula no dia, vocês de fato vão ter muito prejuízo, tá? Porque a coisa vai se acumular. E vai acumular, na verdade, essa disciplina com as outras 3, 4, 5, 6, 7, 10 que vocês tenham. E, na verdade, vocês vão chegar lá para o final e vão deixar de assistir algumas aulas e conteúdos muito importantes que a gente vai ver aqui. Tá? Esse é um registro muito importante. Em relação agora, a gente vai passar para o próximo item. O próximo item são as ferramentas tecnológicas, tá? Então, vocês já estão com acesso, provavelmente, aqui à plataforma. Então, aqui sim, aqui todos os links que eu estou colocando aqui, a partir de agora, não é nada mais ligado a minhas questões pessoais, minhas redes sociais pessoais. São coisas ligadas ao curso diretamente. A começar pelo link do Telegram, tá? Se eu clicar aqui, se vocês de dentro da plataforma clicarem aqui, na verdade, vocês vão cair, tá? Como vocês vão ver aqui, ó, no grupo, e aí eu posso pedir para me juntar ao grupo. Na verdade, eu já estou no grupo, só que ele cometeu alguma falha aqui, mas não tem problema, tá? Então, aqui
está o nosso grupo do Telegram, tá? Com todas as nossas aulas. E quem não tiver entrado ainda, pode assistindo esse vídeo aqui através da nossa plataforma, pode tranquilamente aí acessar o nosso grupo do Telegram, tá? Então aqui, mais uma vez, tá? O Zoom, o link para o Zoom das nossas aulas, tá? A plataforma do curso Learn Dash, que é essa plataforma que vocês estão vendo aqui, eu acredito que vocês já estejam assistindo essa aula dentro dela, tá? Eu recomendo muito que vocês usem sistematicamente a plataforma, tá? E outras ferramentas como o MindMaster, tá? Que eu tenho aqui também o link, eu recomendo que vocês cliquem no MindMaster e criem uma conta gratuita lá, assim como vocês vão fazer no Miro. Então, pessoal, agora eu vou entrar aqui com vocês na plataforma Miro, tá certo? Todos vocês já receberam um e-mail, já foram cadastrados na plataforma e a partir disso vocês têm acesso a um dos 100 assentos educacionais que eu ganhei da plataforma e vocês vão ter acesso a essa plataforma durante todo o curso, tá certo? Então, vocês vão ter acesso a tudo até o final, tá? A menos que alguém acabe desistindo do curso de alguma forma e precise sair, aí eu preciso retirar a conta para poder liberar mais um assento para outras pessoas, tá certo? O número de assentos é limitado. Eu precisei, por exemplo, remover todo mundo que participou do curso anterior para poder inserir vocês, e vocês já estão inseridos. E aqui eu vou entrar, né, agora para que vocês entendam, e tem uma tarefinha aqui para que vocês façam agora, depois que vocês acionarem aí, entrarem no Miro, tá certo? Então, a primeira tarefa vai ser a seguinte, tá? Eu já entendo, né, já falei para vocês assim que eu entendo que usar essas ferramentas pela primeira vez não é simples, tá? Vocês vão ter alguma dificuldade no início, mas aqui, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui é onde tem essa interrogação, tem aqui aprender e se inspirar, tá? Então tem alguns demos, tem algum aqui, começando, alguns cursos gratuitos, enfim. Não é muito difícil, tá? Não é muito difícil aprender vendo aqui os cases que eles têm. Tá? Foi assim que, na verdade, eu aprendi, mas melhor do que assistir os cases e assistir os tutoriais é, de fato, você praticar, fazer. Então, eu já sei que na primeira aula que a gente for fazer usando o board, vai ter problema, vocês não vão conseguir usar plenamente, mas isso é do processo. Eu já sei que é assim, não se estressem, não precisa ficar nervoso com isso. E aí a gente vai ajustando e vocês vão ver que vai valer muito a pena a gente construir de forma colaborativa usando essa ferramenta. Tá? Se alguém tiver curiosidade, vai lá no vídeo meu do YouTube, numa aula do semestre passado, e vai ver como a coisa funcionou e deu de fato muito resultado. Tá bom? Mas vamos aqui ao que interessa e a tarefa que eu disse a vocês que vocês precisam fazer. Tá? Então, vocês vão entrar aqui, vocês vão estar no time educacional, tá? Que é o Miro usa esse conceito de times, mas não preciso que vocês entendam isso agora, vocês vão entendendo essas ferramentas aos poucos. E vai ter uma opção aqui de criar um board. Tá? Então vocês vão fazer exatamente isso. Tá? Então eu vou criar aqui e eu peço que vocês repitam e cada um vai criar o seu board privado. Tá? Esse board é muito importante porque todas as atividades que vocês forem fazer a partir de agora, individuais, elas vão ser feitas dentro desse mesmo board. Tá? Então, por isso que é importante criar. Então, à medida que as aulas forem acontecendo, todas as atividades vocês vão poder fazer dentro desse mesmo board e assim vocês vão ficar bem organizados do começo até o final, sabendo onde é que estão todos os seus documentos de disciplina, inovação e empreendedorismo. Tá certo? Então tem muitas funcionalidades, muitas versatilidades. Eu vou fazer aqui alguns exemplos, mostrar algumas coisas para vocês, que eu acho que já vai adiantar muito. Tá? Então vocês vão criar aqui, ó, New Board, tá certo? Estou criando um novo quadro, né? Então, vocês vão navegar, vocês vão passear por esses quadros aí o tempo todo, certo? Então, aqui, a primeira coisa que vocês precisam fazer, eu vou fechar isso aqui agora, são templates que são bem legais, que você tem a possibilidade de começar um documento com um template desse, tá? Mas isso tudo vocês vão acessar a partir daqui, dessa barrinha aqui lateral, que ela é a barrinha através da qual a gente faz quase tudo, tá? Mas vamos direto aqui, colocar um nome no nosso documento. Esse nome é bem importante e eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Vocês vão colocar primeiro o Ezinho Comercial, Inovação e Empreendedorismo, hashtag 03, que é a minha terceira turma online. Então, essa turma é a turma 03, tá certo? Para os meus controles. Então, feito isso, vocês vão colocar um espaço e vão colocar o nome de vocês, tá? Eu prefiro que coloque o nome e o sobrenome, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do Eric, tá certo? Então, eu coloquei o nome do Eric. Aqui tem umas opções de você descrever. Eu vou descrever aqui.
este quadro, este quadro, né? Este quadro é um quadro de exemplo demonstrativo para a turma. Ele vai ser, na verdade, ele vai ser deletado depois, tá? Para não criar nenhum tipo de desorganização. Aqui eu posso compartilhar, tá certo? Essa opção de compartilhar, eu posso compartilhar com o e-mail de alguém, eu posso compartilhar através de um link, tá? Eu posso dar acesso a todos do time, ou eu posso dar acesso a qualquer pessoa que eu queira dar acesso através de um link público, tá? Eu não recomendo, tá certo? Então eu vou sair daqui. Certo? O board está criado, eu não compartilhei aqui com ninguém, em tese, né? Então aqui a gente começa a trabalhar, tá certo? Então eu tenho a opção aqui, eu não vou entrar nos detalhes, porque isso a gente vai fazer na próxima aula de mão na massa. Então eu posso criar aqui, por exemplo, um template, tá certo? Eu posso criar um mapa mental, tudo isso que está aqui são possibilidades que eu posso, por exemplo, usar um template desse de fluxo de processo, e a partir daqui eu começo a simplesmente escrever aqui, né? Eu posso colocar aqui, ó, início do curso de inovação e empreendedorismo, tá certo? Então, enquanto eu estou fazendo isso aqui, mas a gente pode trabalhar de forma colaborativa, você vai vão ver isso em tempo real quando a gente estiver numa aula aí síncrona, tá certo? Então, o board está criado, tem outras funcionalidades, eu sugiro a vocês que vocês fuçem e cliquem aí, vão fazendo, vão trabalhando, brincando, é assim que se aprende tecnologia. Tem um saco para tutorial, não sabe fazer alguma coisa no Miro, vai lá naquela opção de help, ou vai no canal do YouTube, coloca lá curso, dicas sobre o Miro, que vai aparecer, né? Vai aparecer com certeza algumas aulas. Eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Vamos para a gente ir para a mão na massa, né? YouTube, já que fica tudo um pouco mais fácil assim a gente no online. Então, entrando no YouTube, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui Miro, tá? Plataforma, eu vou colocar assim, plataforma, Miro. Então, aqui, ó. É como usar o Miro, tá? Um guia completo e rápido. Então, tutorial, ferramenta Miro em português. Certo? Então, aqui, um monte de vídeo que vocês podem aprender. Então, eu sugiro fortemente, assim, que vocês... Isso acelera muito o aprendizado, tá? Façam isso para essa ferramenta. Façam isso para a próxima ferramenta que a gente vai ver aqui, que é o MindMaster, tá? Eu vou fazer... Só que a gente já vai usar isso aqui na prática durante essa aula, tá? Então, aqui, ó. MindMaster. Como fazer mapas mentais para aulas. Como criar um mapa mental no MindMaster, enfim. Então, aqui também, infinitas opções, tá? Então, o que eu faço sempre, a minha prática é, não sei usar uma ferramenta, eu venho aqui para o meu computador, abro um tutorial, abro a ferramenta, a pessoa vai explicando, ela explica, eu dou uma parada e vou implementar. Ela explica, eu dou uma parada, vou implementar, aí eu vou errar, aí eu volto, procuro outro vídeo, e assim a coisa vai acontecendo e daqui a pouco a gente está bem desenvolto aí na tecnologia, certo? Então, acho que teve um probleminha aqui na tela, né? Então, voltando, eu voltei aqui, né? Estava falando, infelizmente, acho que perdeu, não sei em que ponto da aula eu me perdi aqui na tela, mas agora vai assim mesmo, tá? Depois eu faço esse ajuste. Eu acho que o conteúdo principal, acho que vocês capturaram aí, mesmo sem me ver, tá certo? Então é isso, tá certo? Então a gente já viu aí, né? A gente já viu aí a plataforma Miro, foi mais uma ferramenta tecnológica, e agora a gente vai passar para a próxima etapa aqui desta aula. O Miro trabalha com esse conceito de times e vocês vão ter acesso a esses boards aqui. Tá? Os boards, na verdade, são os quadros das aulas. Tá certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou entrar aqui na aula, eu vou tentar aqui procurar o board da aula 1 de inovação e empreendedorismo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, se me aparece alguma coisa aqui, tá? Deixa eu procurar aqui aula 1, ó, inovação e empreendedorismo. Da turma passada, tá certo? Então, eu estou abrindo aqui a tela da turma passada. Veja, todos vocês vão acabar acessando essa plataforma e a gente trabalha muito de forma colaborativa, todo mundo trabalhando e construindo na mesma hora, simultaneamente, tá? Vocês vão entrar num board como esse, como a gente fez aqui, ó. Aqui já tem conteúdo, foi a primeira aula de empreendedorismo do semestre passado, então aqui ó, tem o nome dos alunos, como vocês estão vendo. Então, cada um foi preenchendo o seu quadro. E olha que legal aqui, né? Ao final, né? Uma atividade que vocês vão fazer. Também aqui, ó, todo mundo vai sair
vai sair na verdade, da nossa quarta aula, com um currículo montado de forma profissional e trabalhado a partir das nossas atividades da disciplina. Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, todo mundo fez, né? Boa parte da turma fez aqui e saiu do nosso primeiro módulo com um currículo profissional e muita gente, inclusive, usou esse currículo já para processos seletivos em empresa e depois entrou em contato comigo agradecendo, dizendo que o currículo foi muito elogiado, o currículo que foi montado aqui. Tá certo? Então, vocês vão aprender a fazer isso aqui, tá? E a gente vai construir não somente o currículo, mas um texto, tá? Um texto descritivo sobre vocês, que é parecido com o texto, claro, o texto que eu tenho no meu blog sobre mim, a apresentação que eu fiz na aula passada para vocês. Então, o Miro é uma ferramenta, assim, sensacional e vocês vão aprender a usar essa ferramenta de mão na massa. Eu entendo que todo mundo vai ter um pouco de dificuldade no início, faz parte, tá? Vai ter um pouquinho de dor no início, mas no final vocês vão ver aí o quanto vai valer a pena esse processo, tá? Então, o Miro eu acho que é a principal ferramenta e no mais, assim, ó, a ferramenta Office, né, o Google Suite aí, vocês podem usar, vão acabar usando também muita planilha Excel, ou a planilha do próprio Google, né, ou equivalente, enfim, vocês vão acabar fazendo uso dessas coisas, tá bom? Então, assim, a gente encerra, né, a parte 1 da aula 2, tá certo? Então, eu preciso, tá, que vocês tomem as providências todas, né, que eu coloquei aqui, né, que eu coloquei para vocês aqui. Eu acredito que tenha ficado tudo muito claro, tá certo? Mas, em todo caso, como a gente está dividindo a aula em duas partes, as dúvidas, se você tiver alguma dúvida, você anota aí. Não deixe de anotar agora, porque senão esquece, tá? E quando for mais tarde, no nosso encontro, tá? No nosso encontro síncrono, você já começa a aula com essa dúvida, tá certo? Então, a gente fica por aqui e daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente começa aí a parte 2 da aula, onde eu vou falar do conteúdo de cada aula. Então, a gente já começa a entrar um pouquinho no tema realmente do curso, que é inovação e empreendedorismo. Então, até lá. Então, pessoal, a gente finalizou a parte 1. A parte 1 é o como. Como a gente vai caminhar, como a gente vai caminhar dentro daquela jornada, ou seja, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, quais são as plataformas, quais são as tecnologias. Tá? Uma coisa que vocês vão gravar a partir de agora é uma coisa chamada 5W2H. Tá? Depois vocês procuram 5W2H na internet e vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou falando, mas é uma ferramenta de gestão. Tá? Por que eu estou fazendo essa introdução assim? Porque a primeira aula foi o como. Na verdade, a primeira coisa que a gente normalmente faz para definir um plano de ação é começar pelo o que. O que é, qual é a ação? O que é que nós estamos aqui para fazer? A gente está aqui para começar um curso de inovação e empreendedorismo. Tá certo? Então, é o que, como. Tá certo? Então, o que e como são... o que, na verdade, é o what, né? Que é do inglês aí o que, né? Que é o primeiro W. E o como, tá? É o how, né? Que é como a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, tá certo? Então, os outros W e H's, tá? Eles vão acontecer e vocês vão entender. Quem já fez administração sabe do que eu estou falando, mas você veja que eu trabalho sempre com esse conceito, tá? Para definir uma ação, a gente sempre trabalha assim, e é por isso que a gente está começando também o curso assim, de novo, na nossa jornada, tá certo? Os primeiros passos que vocês já estão acostumados, e aí a parte 2, né? A aula 2, a parte 2, que é o que. Tá? O que é que nós estamos aqui para fazer? O conteúdo propriamente dito, porque até aqui foi ferramenta, né? Até aqui foi método, ferramenta. Agora é conteúdo efetivamente. E dentro desse conteúdo, tá? O que é que a forma como eu preparei? Eu planejei, tá? Eu sempre planejo as coisas, tá? Então, o curso foi todo planejado em módulos e aulas, tá? E a gente vai tratar aqui nessa aula exatamente de o que é cada módulo e quais são os temas que a gente vai trabalhar nessas aulas, tá certo? Ou seja, o conteúdo propriamente dito, tá? Então, a gente já vai começar aqui alguns conceitos, né? Algumas palavras talvez novas comecem a surgir já aqui para vocês. E aí, eu considero que a partir daqui a gente, de fato, sim, está começando o assunto. E eu vou terminar essa aula 2, a gente termina essa aula 2 colocando para vocês as principais referências que a gente vai usar ao longo do curso. Então, pessoal, aqui a gente está dentro da plataforma, tá? Então, nós, na parte 1, a gente viu todos os itens que estão marcados aqui, né? Que está aqui um pouco acima de mim. Eu vou de novo reduzir aqui um pouquinho o meu tamanho aqui na tela, né? Para simplificar um pouco, pra facilitar para vocês aqui. Ou melhor, eu vou passar para esse lado de cá, fica um pouquinho melhor. Então, o que a gente está vendo ali?
né? A gente está vendo horário, local, calendários, como serão as avaliações, formato das aulas e ferramentas tecnológicas. Isso é o que a gente passou. Agora, a segunda parte, planejamento, os módulos e as aulas, tá? Então, aqui a gente tem o que vocês estão vendo, né? Eu posso aumentar até um pouco aqui, tá? Deixa eu tentar aqui dar um zoom para melhorar um pouco para vocês. Aqui, tá? Então, módulo 1, os primeiros passos, tá? Que é esse passo que a gente tá fazendo um caminho agora que é mais a apresentação do professor, a apresentação do curso, e a gente vai fazer um início, uma transição aí do módulo 1, dos primeiros passos, para a parte o módulo 2, que é a ideação, que aí é ter ideias, é brainstorm, de negócios novos, de ideias novas realmente, tá? Para que a gente possa então entrar na parte de planejamento e modelagem. Tá? Então a parte de modelagem toda, isso aí é o módulo 2. Tá certo? O módulo 3, a gente já modelado, já tendo planejado um pouco a ideia inicial do nosso produto, a gente entra aí com o produto e serviço. Não, na verdade, a gente idealiza, planeja e modela a solução de um problema que alguém tem, que o cliente tem, na verdade. Tá? Só que a gente vai resolver essa solução, a gente vai resolver esse problema como? Através, em geral, de produtos e serviços, produtos ou serviços, tá certo? Produtos podem ser físicos, digitais, né? Então tem aí uma série de exemplos de coisas relacionadas a serviço, tá? Que vocês também já conhecem, mas a gente vai entrar, eu vou definir, vou detalhar um pouco melhor isso quando a gente chegar lá, para não antecipar muita coisa e a gente ganhar tempo aqui, tá? O módulo 4, aí a gente vai entrar na parte de empresa mesmo, tá? A empresa, o produto e o plano de negócio. Aí a gente já vai para a etapa de concretização, né? Falar um pouco mais de empresa e desse produto, do produto que a gente desenvolveu no módulo 3 da empresa, tá certo? E a construção de um plano de negócio para aí a gente conseguir, de repente, ganhar alguns editais, conseguir aporte de recurso de investimento e até para nós mesmos investirmos, de repente, com recurso próprio no nosso próprio negócio, né? Então, precisa a gente chegar nessa etapa aí do plano de negócio. E, por fim, o módulo 5 é um módulo, assim, onde a gente vai falar do projeto de um negócio até a escala, tá? Escalar. E todo mundo começa um negócio pequeno, mas todo mundo, em geral, quer crescer, né? Quer crescer. Então, o crescimento a gente chama de escalar, de escala, tá? E aí, para isso, a gente precisa, sobretudo, de gestão, tá? Como sempre, gestão e inovação, tá certo? Eu vou fazer aqui um pequeno teste antes de entrar nas aulas, só para mostrar a vocês, na verdade, como é que funciona o Mind Master, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês agora, tá? Eu sugeri a vocês, na parte de ferramentas tecnológicas, que vocês criassem uma conta lá no Mind Master, tá? Eu estou entrando aqui no Mind Master e eu vou criar um mapa mental só para mostrar para vocês como é que eu uso, né? Quando eu vou ler um livro, às vezes vou assistir uma videoaula, então eu normalmente chego aqui no Mind Master, clico e crio um novo mapa mental, certo? Então, criando um novo mapa mental, estou fazendo isso só a título de ilustração, é como se fosse um tutorialzinho assim do Mind Master, tá? E da forma como eu uso. Então já foi aberto aqui, né? Eu vou aqui dar um zoom, eu posso dar um zoom aqui, ó. Como eu falei, vocês podem criar, né? Vocês podem criar uma conta gratuita e nessa conta gratuita vocês vão ter direito a 3 mapas mentais, tá? Então, vou colocar aqui, ó, curso de inovação e empreendedorismo. Tá? Então, quem já fez alguma aula comigo no presencial sabe que eu desenhava uma série de mapas mentais todos no Flipchart, né? Agora a coisa ficou um pouco mais dinâmica e um pouco melhor para mim também, tá? Eu acho que para vocês também. Então, aqui eu posso fazer assim, ó, módulo 1, tá? Então, eu vou fazer, para ficar mais prático, o que é que eu faço? Eu venho aqui, módulo 1, Ctrl C, Ctrl V lá no mapa, tá? Deixa eu voltar aqui, Tab, o Tab cria uma célula, então, aqui, módulo 1, primeiros passos, tá? Módulo 2, vamos lá ver o que é pegar o módulo 2, também Ctrl C, Ctrl V aqui, tá? Eu acho que essa técnica é uma técnica boa para a gente estudar, tá? Estudar online, eu acho que vocês vão ganhar muito se começarem a fazer isso, até porque fica tudo registrado e digitalizado, não é isso? Então, módulo 2, vamos pegar aqui módulo 3, tá certo? Eu não vou fazer isso para todas as aulas, para a gente não perder tempo, mas é só para dar uma ideia para vocês de como eu uso o Mind Master, assim, tá? No meu dia a dia. Eu tenho muito mapa mental. Uma parte dos conteúdos, eles estão organizados, vocês estão pegando tudo mastigadinho assim, então muitos livros, muitas coisas. Eu fiz o mapa mental até para montar esse curso com a qualidade que ele tem, tá certo? Então, aqui, ó, criando, né? Então tem várias opções aqui, eu não vou entrar agora no detalhe disso, né? Porque não faz muito sentido, mas tudo de formatação, de cores, de colocar hiperlinks, tudo você pode fazer aqui no mapa mental, tá? Então eu criei aqui, então, de novo, esses são os 5 módulos, né?
5 módulos. Eu saí da tela de novo aqui, isso é um probleminha técnico que está acontecendo. Tá? Eu vou voltar aqui a minha tela. Voltei. Então, eu estou aqui, então aqui está o mapa mental, né? Eu mostrei para vocês como é que eu trabalho, né? Então, voltando lá para o nosso módulo, né? Então, aqui a gente tem, ó, a gente já passou aqui a aula 1, né? Ó, módulo 1, primeiros passos. Vocês têm aqui, lá no cantinho, né? Lá no cantinho vocês têm o módulo 1, primeiros passos. Eu estou passando aqui, ó. Módulo 2, ideação. Módulo 3, produtos, serviços e MVPs. Enfim, a falta aqui, eu acho que está faltando aqui o módulo 4 ainda. Não sei se. Eu acho que eu coloquei já. Então, por algum motivo, não está aparecendo aqui. Não sei se porque eu dei o zoom aqui. Deixa eu ver aqui. Módulo 3. Não, eu acho que ele tem outra aba aqui. Criou outra aba para mim, né? Então aí vai ter aí o módulo 4, né? Aqui tem até o módulo 5 também. Ah, módulo 5, desculpa, eu me confundi aqui um pouco. Mas é isso aqui. Então, tem os 5 módulos aqui, né? Então, voltando aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho essa opção de abrir e fechar a aba. Então, aqui, na verdade, né, vocês podem... Eu não vou passar aqui aula a aula, eu acho que não faz muito sentido a gente fazer isso, até porque vocês têm acesso, vocês conseguem ir vendo aqui, né? Então, o primeiro módulo, né, que a gente já está aí no meio do caminho dele, né? Então, a ideação, planejamento e a modelagem. Então, a aula 5, né? Que problema você resolve, né? Essa aula é muito importante porque você precisa resolver um problema de alguém, né? Precisa ter cliente. Então, quem é o cliente, a persona, público-alvo, né? Quantos são? Qual é o máximo mercado alcançável? Então, vocês estão vendo aqui que tem uma sequência, tá? A empatia gera receita, enfim, até o Canvas, tá? Então, a gente vai tratar aqui o Canvas de um infoproduto e um Canvas de um e-commerce, tá? E o trabalho final do módulo. Então, assim a gente fecha o módulo 2. Aí a gente entra no módulo 3. Então, nessa aula 12, a gente vai falar de produto ou serviço. Produto ou serviço que a gente vai fazer? A gente vai resolver o problema do cliente com produto ou com serviço. O produto ou serviço, ele é físico ou ele é digital? Então, esse é o tema da aula 12. E aí a gente vai entrar entendendo o MVP, né, um mínimo produto viável, e uma metodologia Lean Startup. Tá? Então, a gente vai falar muito sobre empreendedorismo sistemático, tá certo? Então, enfim. Então, aqui estão basicamente o ciclo de todas as nossas aulas, tá? Que a gente vai chegar lá, alguma coisa pode mudar, sim, pode mudar aqui esse roteiro em algum momento. A gente vai melhorando, evoluindo em função também da demanda. Então, a ideia é que agora vocês estão vendo aqui, eu falei que vocês iam ter um apoio, né, do monitor. Oi? Ah, obrigado, filho, obrigado. Então, acabou de me ajudar aqui, né? O Theo acabou de me ajudar, eu falei na primeira aula que a gente ia ter esse apoio, né? Eu esqueci de fechar a porta aqui, então ele veio trazer o óculos para mim. Então, seguindo aqui, tá? Seguindo aqui, então, aqui a gente consegue, aqui essa parte aqui, a gente está terminando. Veja que a gente está aqui no módulo, né? Eu quero lembrar sempre vocês, né, para toda vez que concluir uma aula, tá? Marcar aqui como concluído, senão vocês não vão seguir no curso, tá certo? Marquei como concluído aqui, tá? E então eu entro aqui para o trabalho, a parte de trabalho, os trabalhos finais do módulo, tá bom? Então aqui está descrito, né? Ao final de cada módulo a gente vai ter um trabalho, tá? Vocês podem ler esse material aqui, tá? Então a gente vai fazendo as atividades sequencialmente, aula a aula, e o trabalho final do módulo basicamente é a integração de todas as pequenas atividades que a gente foi fazendo, tá? Por isso que é muito importante a presença nas aulas síncronas, porque a presença nas aulas síncronas é o momento, é o lugar onde a gente já adianta, a gente não deixa para depois, não procrastina, e a gente vai acumulando, e vocês vão ver que é muito bom, tá? É muito legal a gente ir fazendo toda semana, fazendo todo dia, e quando a gente olha para trás, a gente vai ver quanta coisa que a gente fez, tá? Essa é a sensação que a gente tem no final, quando a gente cumpre a jornada, cumpre aquela estrada bem percorrida, tá certo? Então, vamos, para finalizar, na verdade, para finalizar essa aula 2, tá? As referências, tá certo? Ele está pedindo para eu voltar aqui, ó, volta e conclua o tópico anterior. Então, é como se eu tivesse esquecido de marcar, estou marcando aqui como concluído, marquei mais de uma vez, às vezes ele, a depender do browser, ele acaba demorando um pouco, acontece, tá? Então, pronto, agora vamos ver se ele clica agora nas referências principais, tá? Ele demorou um pouquinho aqui Então, as referências principais, então, está aqui, né? É Peter Drucker, tá? Inovação e Espírito Empreendedor. Eu sempre menciono esse livro. Ele está aqui na minha mão, sempre, né? Ele está aqui, tá certo? Então, é um livro que eu recomendo muito a vocês. Talvez a gente tenha na biblioteca, tá? Mas vocês podem procurar aí também na Amazon, enfim, em algumas livrarias, vocês podem encontrar esse livro. Eu recomendo, que é um livro clássico, assim, de inovação e empreendedorismo, tá? Então, o site da Endeavor, tá? Eu vou entrar aqui rapidamente aqui no site da Endeavor, tá? Para a gente finalizar. A Endeavor e Sebrae, tá certo? Então, esses dois sites eu indico para vocês, tem muito material, muito conteúdo,
tá certo? São, na minha opinião, são talvez as duas melhores, assim, mais completas escolas para o nível que vocês estão de inovação e empreendedorismo. Endeavor e Sebrae, eu acho que tem muito a contribuir, muito a agregar, muito material bom. Então, aqui o Endeavor, vocês estão vendo ó, quem somos, quem aceleramos, acesso a capital, inovação aberta, enfim. É um mundo o site da Endeavor, tá certo? Eu recomendo muito. E também, tá, voltando aqui para a nossa plataforma, esse conteúdo do Sebrae aqui, tá? É muito bom. O curso do PLE, basicamente, eu dei quase todo orientado, baseado nele. Então, são 4 volumes aqui. Esse primeiro é a descoberta, depois tem a ideação, depois tem a implementação, tem a modelagem, depois tem a implementação. Então, vocês podem baixar, é gratuito. Vocês podem baixar nesse site, clica no link e baixa, porque boa parte do conteúdo que a gente está vendo aqui vai ter de alguma forma aí, só que estruturado de uma forma diferente, tá? E num nível também um pouquinho diferente do que eu estou passando para vocês aqui, tá bom? Mas é um material também muito, muito bom. Ok? Então, basicamente, é isso, tá? A gente vai encerrar aqui, a gente encerra aqui a nossa aula 2, tá certo? E a gente, guardem, como eu falei sempre, né? Guardem, anotem as dúvidas, os pontos mais importantes, deixem o feedback sempre abaixo aqui, né? Se você estiver assistindo o vídeo no canal do YouTube, se inscreva no canal, tá certo? Deixe um comentário, se tiver na plataforma, coloque o comentário na plataforma, na plataforma para que a gente possa melhorar, para que a gente possa chegar lá para a aula 20, aula 21, 22, para que a gente consiga chegar ainda melhor, tá? Porque lembre que empreender é isso, né? Empreender é melhorar continuamente e vamos considerar que a gente está aqui no primeiro MVP dessa aula 2, porque a aula 2, no semestre que vem, vai ser muito melhor se você me ajudar, se você deixar o seu feedback aqui. Valeu? Então, até a próxima aula, até a aula 3, tá certo? Mas daqui a pouco a gente vai se encontrar, porque a gente vai ter a nossa aula síncrona já já. Valeu, pessoal. Um abraço.